Então, olá, combatentes, estudantes, cadetes do Exército São Miguel Arcanjo e aqueles que têm conhecido o nosso grupo e vêm estudar conosco. Vamos dar continuidade aqui à doença espiritual da avareza. Vamos entender o que seria a doença espiritual avareza. Hoje é dia dela. Hoje você vai descobrir se você é avarento ou não. Então, a avareza, em grego significa filargíria. Filargíria. Se escrever aqui no quadro, ó. Aqui, ó, embaixo. Filargíria. Então, a avareza significa filargíria, ok? Que quer dizer o amor pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Então, para você saber se você é uma pessoa avarenta, você tem que ver se você tem amor pelo dinheiro ou pelas coisas materiais. Ou também se você tem pleonexia. O que é pleonexia? Vou colocar aqui, ó. Pleonexia. Pleonexia é o consumismo. Consumir, você é daquele tipo de pessoa que consumismo. Não pode ver coisas que quer comprar mesmo às vezes sem ter dinheiro, e se tem dinheiro é pior ainda. Cartões de crédito, enfim, ou seja, você que fica querendo consumir, ter mais e mais. Então, pleonexia significa a vontade, a ganância de acumular os bens. Em português, avareza significa uma pessoa com a mão fechada, apegada às coisas materiais e não distribui. Então, a pessoa avarenta, ela é uma pessoa que tem vontade, ela tem a vontade de ficar acumulando bens. Ou seja, uma pessoa apegada aos bens materiais, ela não gosta de distribuir. Você, às vezes, tem dentro de casa muitas coisas, roupas e tantos objetos dentro de casa que não tem utilidade nenhuma, porque você comprou sem necessidade nenhuma. O avarento é aquele que fica comprando coisas que não tem necessidade para nada. Ou seja, só para acumular. Ah, achou bonito aquilo ali, não sei o que, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. Então, tome muito cuidado se você é desse tipo aí para você trabalhar. Tem uma pessoa com a mão fechada, é apegado, que as pessoas às vezes penosas, já viram aquela pessoa penosa com as coisas? Então, isso é o comportamento da pessoa avarenta, certo? Então, eu botei bem que o avarento, ele tem vontade de acumular bens, de acumular os bens, acumular só por acumular os bens. Às vezes a pessoa pode ter um carro e vai ter outro carro e outro carro e outro carro. E aí, para que a necessidade deste carro? Certo? A causa da avareza está não em ter raiz no ser humano, ou seja, ele não nasce com o desejo de possuir as coisas. Então, a causa da avareza primeiro, ó, ela não tem origem no homem. Por que a avareza não tem origem no ser humano? O que é algo que tem origem em nós já? Por exemplo, o desejo do sexo tem origem no ser humano. É algo que está em nós, certo? Aí daí surge como é que eu posso dizer? O desregamento da sexualidade, ou seja, o sexo de uma forma desenfreada, o sexo de uma forma descontrolada, que aí é preciso domesticar, né? Que a gente estudou sobre a luxúria. Agora a avareza não. Nós não nascemos no meio dessas coisas materiais. O homem foi criado por Deus na natureza, certo? Pense nisso. Todos os bens materiais, tudo que foi construído e colocado, aquilo ali o homem adquire. Então a avareza, ela não tem origem, ela não nasce com desejo, a pessoa não nasce com desejo de possuir as coisas. Então você, o avarento, a pessoa não nasce igual o sexo. Às vezes a gente já nasce com sexo. O desejo de comer, nós já nascemos, a criança já nasce com desejo de comer, que é diferente. Então não existe raiz, né? Ela não tem raiz. Ou seja, deixa eu botar aqui, ó, raiz, ó. A raiz é a origem. Porque geralmente, para a gente destruir um mal, a gente tem que ir lá na raiz dele, certo? E se a gente não sabe a raiz, a origem, como é que nós vamos fazer? Nós vamos depois ver mais à frente sobre como as terapias da avareza, ok? Um homem ele tem um desejo natural de sexo ou de comer, mas o avarento não tem isso natural, não é deixado pelo homem.
São João Cassiano, ele vai dizer o seguinte, ó. Embora a avareza e a cólera não pertençam à mesma natureza, ou seja, embora a avareza e a cólera, que é a ira, né, a raiva, não são iguais, não são da mesma natureza, surgem de maneira semelhante em geral de causas extrínsecas. Tanto é verdade que alguns povos não conhecem a avareza. Então, exemplo, a prova de que surge de forma que não é de forma natural dentro de você. Por exemplo, os índios, em sua cultura, não há o acúmulo dos bens. Então, os índios não têm essa preocupação de estar acumulando bens. Então, por isso que ela surge de uma forma exterior, de fora do homem, não é de dentro do homem. Olha só essa cor interior da avareza. Porque cor interior vai procurar tratar de você de dentro, né? Então, é como se fosse um processo invertido, né? Você começa a tratar agora o homem de fora para dentro, a questão da avareza. Então, qual é a causa da avareza? Tá aí algumas causas que eu coloquei da avareza, ó. Causas da avareza: amor ao prazer. Que é uma das causas da avareza. Se você tem muito prazer por ter as coisas materiais, significa dizer que você é avarento. Você tem aquele prazer. É tipo, posso comparar com uma pessoa que tem o amor em fazer sexo, aquele prazer de estar querendo fazer sexo, né? O amor ao prazer do sexo. Aí eu quero fazer sexo de qualquer jeito, daqui, de ficar vendo que não presta. Então, do avarento é para as coisas materiais. Para as coisas materiais. A vanglória, que a gente já viu que seria a vanglória, de se sentir uma divindade, né? Deuses, eu sou poderoso, eu não estou nem aí para ninguém, eu gosto de receber glória para mim, então eu vou ter os bens materiais, tudo para que eu receba glória. Não é isso? O status não cresce no nariz da pessoa pelos bens materiais, e o próprio ser humano contribui ainda mais para alimentar o ego do avarento. Porque nós seres humanos temos já tendência, nós seres humanos, todo ser humano tem tendência de colocar no pódio, no patamar mais alto, as pessoas pela sua condição financeira. Se você vê chegar um pobre num Fusca e chegar um outro cara numa Hilux, talvez tu vai cumprimentar primeiro da Hilux. Porque nós temos essa mania, se você vê chegar uma pessoa bem vestida, dos pés à cabeça, e outra pessoa de qualquer jeito, é claro que você vai se direcionar primeiro a bem vestido, não é? Isso é um ato que às vezes acontece de forma mecânica que você faz, de forma involuntária, porque já está dentro do nosso próprio ser humano. Então, a gente acaba alimentando a vanglória do avarento por esses comportamentos que nós temos. Quer ver para se observar como é que tu te comporta diante das pessoas que têm status, que têm poder aquisitivo, dinheiro, fama, né? O dinheiro. Observa como é teu comportamento. Jesus vai dizer o que para poder combater a avareza? Tem muitas passagens sobre isso. Ele vai falar uma passagem que para a gente combater a avareza, ele vai dizer que nós devemos, numa festa, convidar os coxos, os aleijados, as pessoas esquecidas. Será que na sua festa, em festas nossas que a gente faz, e a gente tem conhecidos, nós temos conhecidos aí que são pobres, miseráveis, a gente às vezes convida eles. Às vezes nem vai visitar na casa, a gente às vezes não vai visitar quem é das nossas famílias que tem uma condição mais inferior. Observe esse tipo de comportamento das pessoas. Então, se as pessoas têm às vezes esse tipo de comportamento, é sinal de que é uma pessoa avarenta. Né? Se você tem esse comportamento, é sinal de que você é uma pessoa avarenta. Você tem esse comportamento da vanglória. Né? E você observa também, tem aí um político aí, muito famoso, que ele já demonstra claramente, quando a gente faz esse estudo de cura interior, vai te ajudar a abrir teus olhos, você vai conseguir enxergar, ter uma percepção maior de ver, claro, as doenças espirituais dos outros, vai ajudar a tu ver, mas não para tu julgar, claro, porque na verdade aqui é para você olhar para você. E se você vê no irmão, você vai rezar pela cura e libertação dele, da avareza ou de qualquer outra doença espiritual que ele tiver. Então tem um político aí que a gente percebe notoriamente que é avarento, que fez um casamento muito chique, elegante, só roupa de grife, muito chique, ele é a mulher dele, hotéis, pagando hotéis a diária de 6 mil reais, ou seja, só ostentando, né, luxo. Então é uma pessoa avarenta, se demonstra claramente, óbvio que ele é um avarento, ele gosta de acumular
bens. É uma pessoa que defende o socialismo, que está dizendo que deve dividir os bens com igualdade, mas ele não faz isso, ou seja, ele acumula, né? Isso é avarento, ele não acumula bens, não gosta de acumular bens, porque o socialismo ensina igualdade de bens, né? Mas para um avarento não vai fazer isso. Ah, vai não. Às vezes ele nem enxerga que ele está fazendo isso. Porque ele está cego, é por isso que a doença espiritual ela nos leva a gente a enxergar isso. Né? Usar relógiozão caro, né? Ou seja, fazendo toda essa ostentação, esse exagero do luxo. Então, as causas da avareza, São Maximino vai dizer que existem 3 causas, né, do amor à riqueza. Então, a avareza tem amor à riqueza. São Paulo, em suas cartas, vai dizer, São Paulo é São João, se não me falha a memória, mas um dos apóstolos de Jesus vai dizer lá nas suas cartas que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Porque às vezes por amor ao dinheiro a pessoa briga, a pessoa pisa por cima do outro. E quem é que tem amor ao dinheiro? É o avarento. Então tome cuidado se você briga na sua vida por causa do dinheiro. Tudo que está relacionado ao dinheiro, às vezes não é diretamente por causa do dinheiro, mas às vezes em situações indiretas. Ok? Situações indiretas. Então ele vai dizer aí o São Maximo, ele vai dizer que a primeira é o amor ao prazer. Como eu já botei aqui. O segundo é a vanglória. A terceira é a falta de fé. Essa é a mais grave. Falta de fé. Nas formações de cura interior, em toda a playlist que você for ver lá desde o primeiro, procure o vídeo lá se você se identificou como avarento e procure observar se você é uma pessoa, se você percebe que é uma pessoa que não tem fé. O que é uma pessoa que tem fé em Deus? Se você não sabe disso, vai lá fazer uns estudos e você vai entender sobre a fé. Ah, eu acredito que existe Deus. Eu tenho fé em Deus. Será que tem mesmo? Então, cuidado com isso daí. Tá bom? Então, a avareza gera uma insensibilidade em relação ao próximo. Ou seja, o avarento ele é insensível ao próximo. Ou seja, a gente resume aqui com aquela palavrinha chamada egoísta. Só pensa em si e, às vezes, o avarento ele faz isso de forma também mecânica, sem perceber. Esse é o nosso problema das nossas doenças espirituais. A gente não enxerga, por isso que esses estudos de cura interior é para fazer você ver em qual dessas doenças espirituais você tem. Qual doença espiritual encaixa mais em você. Né? Se você percebe que é insensível à dor do outro, à necessidade do outro, você não sente aquela compaixão, aquela tristeza em ver o outro na miséria, ou você não está nem preocupado. Eu vou dar até um exemplo simples, às vezes exemplo simples. Você está numa roda de amigo, ou numa festa, ou na igreja, você tem um carro e tem colega seu que não tem carro. Você de repente pega seu carro para ir embora, vamos supor que está chovendo, está temporal, muito forte, tem colega seu ali que você vê que vai de ônibus, às vezes não levou nem o guarda-chuva, aí você vê ele sair na rua para ir pegar o ônibus na chuva e você sai sozinho no seu carro e vê que ele saiu e você não tá nem aí, às vezes ainda passa e buzina, ei, alô irmão, falou irmão. Ou seja, isso aí demonstra que você é avarento, porque você não é insensível. O que é a pessoa insensível? A pessoa que não tem misericórdia. O que é isso? É você não consegue se colocar no lugar do outro, para sentir a dor do outro, a miséria do outro, o problema do outro, a diferença do outro. Ou seja, você é uma pessoa fria, uma pessoa gelada, uma pessoa congelada. Entendeu? É isso. O avarento ele é isso. Para o avarento, nada é suficiente. Se ganhou 1 milhão, quer ter mais. 1 milhão e nunca se sacia. Ou seja, o avarento ele sempre quer ter mais, mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Nunca para de ter. É tipo a pessoa também viciada no vício da luxúria que eu já falei para você. A pessoa viciada, ela vai lá, ela não se sacia nunca. Tem pessoa que às vezes passa horas e horas na pornografia, na vida de sexo, e vai no outro dia, ou seja, nunca se sente saciado. Igual a pessoa que às vezes também está no vício do álcool, ela quer ter mais, mais bebe, dá o vício da droga. Então todas as doenças espirituais, elas são assim, elas são vícios. Não é diferente com o avarento. O avarento tem uma coisa, ele quer ter mais. Ele não está satisfeito. Se você tem roupas, aí você quer ter mais roupas, sem necessidade, aí mais roupas. Isso vai demonstrando também sinais de avareza. Observe o que é o materialismo que você tem de forma insaciável. Nunca está satisfeito. Os avarentos tendem a ser depressivos. Botei bem aqui, ó.
são depressivos. Esses são entre aspas, viu? Eles tendem, não quer dizer que é depressivo, eles tendem a ser depressivos, né? Pessoas depressivas. Muitas vezes a tristeza profunda da alma é o salário da riqueza. Então, vamos supor, às vezes o avarento, geralmente ele tem uma tristeza profunda na sua alma. Então, o salário dessa tristeza profunda é a riqueza. Às vezes ela está nessa tristeza profunda porque ela é uma pessoa avarenta. Só por isso, e ela procura se saciar nos bens materiais. Aquela tristeza. Então, ela se vê naquela situação, se ela fica triste, aí vê ali aquele seu carro, eu não gostei mais desse carro aqui, eu estou triste que eu vi ali um mais bonito, eu vou tentar adquirir um outro. Ela vai ficando triste, né? A alegria de São Francisco era consequência imediata da pobreza a qual ele vivia. Então, ao contrário de, por exemplo, tem um exemplo do santo São Francisco, que era rico e desfez de tudo e ficou alegre sendo pobre. Então, para mostrar, irmãos, que não é riqueza que significa dizer que a gente vai ter vida feliz. Tem muitas pessoas que ficam dizendo assim, mas se eu tivesse bem material, minha vida era melhor, não era triste. Preste atenção, você não está se sentindo triste na tua vida porque tu está mal financeiramente, não. O problema da tua tristeza não é o dinheiro. Olha, nós estamos estudando aqui que a pessoa avarenta, ela tem tristeza profunda. Não adianta ter bens materiais, isso não traz felicidade. Você já ouviu esse ditado? Que bem material, riqueza, dinheiro não traz felicidade? Realmente não traz felicidade. Nós temos estudado aqui, a felicidade ela é espiritual. Ela não é material. Não é por causa das coisas materiais, é prazer. Que tu sente felicidade em ter as coisas, não, tu tá sentindo prazer, aquele prazer momentâneo. Aí tu acha que é felicidade. Eu tô feliz porque eu tenho isso. A criança ficou feliz porque ganhou um presente do Papai Noel. Não é isso? Eu, quando era criança, meu pai botava presentinho lá de noite na cama, era uma alegria, né? Alegria, felicidade. Não, ali é relacionado ao prazer. É a nossa falsa alegria, falsa felicidade, que vai passar. Entendeu? Não permanece dentro de você. E você precisa saciar. Eu conheci uma pessoa em atendimento que eu fui visitar. Eu visitei ela, uma pessoa bem de condições. Eu conheci ela numa missa da misericórdia. E me indicaram para levar lá, me apresentaram ela, porque ela era uma pessoa depressiva. Tinha pensado até em se suicidar. E quando eu chego lá, a pessoa é uma pessoa cheia de condições materiais. A casa uma mansão. Fiz oração na casa inteira. Depois que eu saí de lá do momento de oração, ela mesmo comentou através de uma pessoa que comentou para mim, que disse que esse momento de oração que eu fiz lá ajudou ela a se sentir melhor. Porque faltava expulsar os demônios da avareza da casa dela, que ela tinha acumulado sem ela perceber. Tá entendendo como às vezes você que é missionário de cura e libertação, que quer ser, que quer atender as pessoas, que vai rezar nas casas das pessoas, você precisa entender esses assuntos, esses estudos todos, não só de cura interior, mas principalmente de cura interior, quem é de libertação, quem é de cura, quem é de exorcista, porque você não vai ajudar uma pessoa a se libertar só fazendo oração na cabeça dela, não. Você tem que entender e conhecer a vida dela para saber onde é que está o mal na vida dela. Então havia os demônios da avareza que levavam ela a viver uma pessoa depressiva, não é isso? São depressivos, tendem a ser depressivos. Porque é pessoa insensível, egoísta, não é? A avareza está certamente acompanhada de muitas mazelas, inclusive o medo e a tristeza. Então a pessoa avarenta, ela tem medo e é uma pessoa que vive triste. Não vai pensar que a pessoa que tem muito bem material é uma pessoa que vive alegre. É uma pessoa que vive sem medo. Você às vezes diz assim, eu vivo triste porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho condições, porque eu não tenho boa condição. Não, mentira, não é por causa disso não. Examine-se melhor e você vai saber por que tu tá com uma vida triste. Nós vamos ver a doença espiritual tristeza, aí tu vai entender o que leva uma pessoa à tristeza. Nós estamos vendo já uma aqui mais ou menos, né? A avareza. O medo, ela tem medo. Pode observar que o avarento ele é preocupado o tempo inteiro com segurança. Ela não tem aquela tranquilidade de vida, principalmente se ela tem muitos bens materiais. Pode observar como é a casa do avarento, mesmo que tem condição, é cercado de proteção, de câmeras dentro de casa, fora, se possível ele paga segurança, bota a sentinela lá, constrói as torres para poder
proteger a casa para ficar vigiando, vai sair nos seus carrões com segurança, bota não sei mais o que de alarme e tantas outras coisas, se ele tem condição. Ou seja, ele vive uma vida com medo de muitas coisas. Isso é um exemplo delas que eu estou dizendo para vocês aqui. Vamos agora ver aqui a lista de consequências da avareza. Eu vou passar aqui para nós a lista de consequências, as consequências da avareza. Então está aí a lista, né, das consequências da avareza. Ou seja, trocando miúdos, são os filhos da avareza agora que a gente vai ver, né? Então o avarento, ó, já falei, ó, ele é insensível, certo? Já expliquei o que é. Tem espírito de superioridade, quer dizer, já vi aquela pessoa que você diz assim, que se acha muita coisa. E presta atenção numa coisa, o avarento não quer dizer que a pessoa que não tem nada não significa dizer que ela não seja avarenta. Às vezes uma pessoa pode ser pobre, miserável, morar debaixo de uma ponte e ser avarento, viu? Avarento com pouco ela tem ali, ela não tem mais porque não pode. Porque se ela pudesse, ela ia ser avarento mais ainda. Então, avareza não significa dizer que está nadando em dinheiro, não. Tem pessoas que estão nadando em dinheiro, mas que são pessoas bastante humildes e que não têm essa doença espiritual da avareza. Cuidado para a gente não ficar achando que o avarento é só rico, tá bom? Existem muitos pobres e miseráveis avarentos. É uma tristeza isso a gente perceber, tá? Aversão aos outros, ou seja, tem um egoísmo que eu já falei também, né? Ódio, ó, tem irreverência, é uma pessoa que não tem aquela humildade, a reverência. O que significa reverência? A pessoa ela tem a humildade diante das situações. O que é fazer reverência? Né? Você abaixar a cabeça para o outro, entre aspas, né? Então o avarento ele não sabe abaixar a cabeça para o outro. Exatamente por ele ter esses maus aqui, ó. Aqui embaixo que eu botei da arrogância, né? Do orgulho, da insolência. Então essas coisas aqui levam à irreverência. Né? Que eu já até falei aqui as outros males, esses de baixo de vermelho também é a continuação dos filhos da avareza. Tem ódio, ó, ódio no coração, cólera, pessoa violenta, a forma de às vezes de falar, de agir com outra desta forma. Preguiça. Não estou dizendo que é que acontece de vez em quando, que é porque essa pessoa é violenta, grosseiro. Para as mulheres, todos os homens vai ser avarento, porque às vezes os homens parecem ter comportamento grosseiro para com as mulheres. Não quer dizer a pessoa grosseira é diferente. Não quer dizer que um comportamento violento, de vez em quando, quer dizer que a pessoa é avarenta, não. Por isso que aqui os estudos não é para você julgar os outros. O avarento é a pessoa que é avarenta direto, dia e noite. É igual ao alcoólatra. O alcoólatra ele não é alcoólatra dia e noite. O viciado em droga ele é drogado todo dia. Não é porque de vez em quando ela pode ter alguns comportamentos que encaixa aqui de avareza, que quer dizer que a pessoa é avarenta. Por exemplo, a pessoa que tem ódio de vez em quando, cólera, ira, raiva, não quer dizer que ela é avarenta. Tanto é ter uma doença espiritual só da ira, que nós vamos ver, tá bom? Então, cuidado. Vocês podem ver aqui que vai ter coisas semelhantes das outras doenças espirituais, como da gula, que a gula causa preguiça também, né? Ó, o avarento também é preguiçoso. E a gula também causa preguiça. Então, cuidado para você não julgar os outros. Quem só pode ajudar no tratamento, na terapia, são gente do Exército São Miguel Arcanjo preparado, que a gente prepara para ajudar no outro, porque senão você vai até confundir e ficar julgando as pessoas. Você não aqui, esses estudos não é para você julgar ninguém, não. É para quem do Exército vai querer estar na missão para se preparar para ajudar os outros e para aqueles, para você aprender a sua própria cura. Certo? E, claro, às vezes você não pode não conseguir. Por isso que eu disse, às vezes você vai conseguir só para você a cura. Você vai precisar de um auxiliar, que é um diretor espiritual. Só vendo não vai ser o suficiente. Porque você vai dizer assim, você de vez em quando pode acontecer de ter raiva. Ah, eu tenho raiva. Ah, então eu sou uma pessoa avarenta. Às vezes tu nem é, criatura. Tu teve raiva de vez em quando. Aquelas coisas esporádicas, momentâneas. Não, você é uma pessoa assim. Vaidade também, olha aí, também outra coisa que pode fazer você pensar que você é avarento, que você é vaidoso. Eu me acho que eu sou vaidoso. Nós vamos ver também sobre essa doença espiritual aqui, né, da vaidade. Então não quer dizer, por isso, ó, cuidado, tá, para não julgar. Desprezo do próximo, que é o egoísta, né? Tem espírito de contestação e crimes. O avarento também é de cometer crimes. Não quer dizer que crimes é só crimezinho, aqueles crimes terríveis, né?
Tá bom? Então, isso são as filhas da avareza. Vamos agora ver as terapias da avareza. Terapias, ok? Vamos entrar aqui na terapia da avareza.